Meditar sempre na palavra de Deus. Lá no sétima letra do alfabeto hebraico, nós temos a letra Zain. E no Salmo 119, dos versículos 49 em diante, nós vamos ver algo acerca desse Zain. Nesses versículos, Davi pede duas coisas em oração a Deus: misericórdia e graça. Coisas pelas quais ele espera de acordo com a palavra por meio da qual seus pedidos são orientados. Primeiro, que Deus lhe prometera o que ele esperava. Senhor, só desejo que lembra-te da palavra dada ao teu servo e faze como falaste. 1 Crônica 17, 23. És sábio e por isso concluirás o que propuseste, e não mudas teu conselho, nem quebras tua palavra. Os que fazem as promessas de Deus, sua porção, podem, com humilde coragem, torná-las seu pedido. Senhor, não é a palavra que proferiste, não as tornarás boa? Gênesis 32:9 e Êxodo 33:12. E segundo, que Deus, que lhe dera a promessa na palavra, por sua graça, operasse nele a esperança dessa promessa, capacitasse-o a depender dela e elevasse suas expectativas de grandes coisas provenientes dela. Deus desperta em nós desejo por bênçãos espirituais mais que por quaisquer outras coisas temporais boas. E ele não será tão bom a ponto de satisfazer esse desejo? Ele encheu-nos de esperança por essas bênçãos e não será justo a ponto de realizar essa esperança? Ele que por meio de seu Espírito operou fé em nós, de acordo com nossa fé, trabalhará por nós e não nos desapontará. E aqui está a esperança, a experiência de benefício pela palavra vivenciada por Davi. Primeiro, como meio de sua santificação, tua palavra me vivificou, fez-me vivo quando estava morto em pecado. Ela fez-me vivo muitas vezes quando estava morto no pó. Ela vivificou-me para o que é bom quando eu era relutante e adverso a ela. E ela vivificou-me no que é bom quando eu era insensível e indiferente. Segundo, por isso, como meio de sua consolação quando ele estava em aflição e precisava de apoio. Por tua palavra ter me vivificado outras vezes, ela sempre me conforta. A palavra de Deus tem muito em si que fala de consolação na angústia, mas só pode aplicá-la a si mesmo aquele que em alguma medida experimentou o poder de revivificação da palavra. Se por meio da graça a palavra faz-nos santos, há bastante nela para nos consolar em todas as condições, sob todos os eventos. Também Davi conta-nos, e é útil sabermos disso, que ele foi zombado por causa da sua religião. Embora ele fosse um homem de honra, um homem de grande prudência e tivesse prestado serviços importantes para seu país, ainda assim, por ser um homem devotado e consciencioso, os soberbos zombaram grandemente dele. Eles ridicularizaram-no, provocaram-no e fizeram tudo o que podiam para expô-lo ao desdém. Eles riram dele por causa de sua oração e a chamaram de hipocrisia por causa da seriedade dele e chamaram-na de entediante por causa do rigor dele e chamaram-na exatidão desnecessária. Eles eram os orgulhosos que se assentavam no assento do escárnio e se valorizavam fazendo isso. Que mesmo ridicularizado, ele não se afastou de sua religião. Eles fizeram tudo o que podiam para que eu abandonasse por vergonha. Mas nada disso moveu-me. Não me desviei da tua lei por tudo isso. Mas, conforme disse a Mical, quando esta o menosprezou grandemente, ainda mais do que isto me envilecerei. Ele não só não abandonou a lei, como também não a negou. Não devemos nunca recuar de alguma obrigação, nem deixar escapar uma oportunidade de fazer o bem por medo da reprovação dos homens, nem dos insultos deles. O viajante
continua em seu caminho, apesar de os cães latirem para ele. Os que aguentam pouco por Cristo não conseguem aguentar uma palavra dura por ele. Quando Davi foi ridicularizado por sua piedade, ele não só se apegou à sua integridade, mas também, primeiro, ele consolou-se. Ele não só aguentou a reprovação, mas aguentou-a com alegria. Isso não perturbou sua paz, nem interrompeu o descanso de seu espírito em Deus. Foi um conforto para ele saber que era reprovado por causa de Deus e que seus piores inimigos não podiam achar ocasião alguma contra ele, senão na lei do seu Deus, conforme Daniel 6,5. Os que são ridicularizados por sua lealdade à lei de Deus podem se confortar com o fato de que o vitupério de Cristo no fim provará ser maiores riquezas para eles que os tesouros do Egito. Ele consolou-se com a lembrança dos juízos antiquíssimos de Deus. A providência de Deus concernente a seu povo em tempos passados, tanto em misericórdia por eles, como em justiça contra seus perseguidores. Os juízos de Deus do passado, dos nossos primeiros dias e dos dias de nossos pais, devem ser lembrados para nosso consolo e encorajamento no caminho de Deus, pois ele ainda é o mesmo. Eis aqui o caráter das pessoas ímpias. Ele refere-se aos que são pública e totalmente ímpios. Eles abandonam a tua lei. Todo pecado é uma transgressão da lei, mas o curso e o caminho do pecado declarado e deliberado é o abandono evidente da lei, jogá-la fora. A impressão causada pela perversidade do ímpio em Davi, ela espanta-o, assombra-o. Ele fica indignado ao pensar na desonra feita a Deus por meio disso, na satisfação que isso dá a Satanás e no dano que isso causa à alma dos homens. Ele teme as consequências que isso pode ter para os próprios pecadores e clama: não colhas a minha alma com a dos pecadores. Seja como o ímpio o meu inimigo. E para os interesses do reino de Deus, entre os homens que ele temia que por meio da perversidade do ímpio pudesse deteriorar e ser arruinado. Ele não diz: grande indignação se apoderou de mim por causa de desígnios cruéis deles contra mim, mas por causa do desdém deles em relação a Deus e sua lei. O pecado é uma coisa monstruosa e terrível aos olhos de todos que são santificados. Aqui está. O estado e a condição de Davi, ele estava no lugar das suas peregrinações, o que pode ser entendido como seu problema peculiar. Ele com frequência era jogado, impelido e forçado a fugir, ou como seu destino em comum com todos os homens. Este mundo é a casa da nossa peregrinação, a casa em que somos peregrinos, é nosso tabernáculo, é nossa hospedaria. Devemos confessar-nos estrangeiros e peregrinos na terra, que não estamos aqui em casa, nem devemos ficar aqui por muito tempo. Até mesmo o palácio de Davi é apenas a casa de sua peregrinação, seu conforto nessa condição. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, com os quais me entretenho aqui. Como viajantes, eles estão acostumados a desviar o pensamento de sua fragilidade e tiram um tanto da monotonia de sua jornada, entoando cânticos prazerosos de vez em quando. Davi foi o encantador cantor de Israel, e aqui nos é dito onde ele busca seus cânticos. Todos eles são emprestados da palavra de Deus. Os estatutos de Deus são tão familiares a ele quanto os cânticos que o homem está acostumado a entoar, e ele conversa com os estatutos na solidão de sua peregrinação. Eles são tão agradáveis a ele como cânticos, e eles põem mais alegria no meu coração que aqueles que cantam ao som do alaúde. Está alguém entre vós aflito? Que lhe cante os estatutos de Deus. E se não puderem fazer isso,
que tenta encantar os caminhos do Senhor. Eis aqui a conversa de Davi com a palavra de Deus. Ele guarda na memória e em toda oportunidade que tem a rememora. O nome de Deus é a descoberta que ele fez para nós na palavra dele e por meio dela. Este é meu memorial para o Senhor, de geração em geração. Por isso devemos sempre tê-lo na memória, lembrá-lo de noite, ao acordar, quando nos comunicamos com nosso coração. Enquanto os outros dormiam, Davi se lembrava do nome de Deus. E ao repetir essa lição, aumentou sua familiaridade com ela em sua noite de aflição. Ele se lembrou do nome de Deus. Formar a consciência em conformidade com o nome do Senhor, a devida rememoração do nome de Deus, predeterminada em sua lei, exerce grande influência em nossa observação da lei de noite. De noite me lembrei do teu nome, por essa razão fui cuidadoso em observar a tua lei durante o dia. Como será confortável a reflexão se nosso próprio coração puder testemunhar por nós de que dessa forma lembramos o nome de Deus e observamos sua lei. A vantagem que conquistou com isso, isto fiz eu, porque grandes guardei os teus mandamentos. Alguns entendem isto indefinidamente. Isto fiz eu, ou seja, tive isto que me satisfez, tive tudo que é reconfortante, porque guardei os teus mandamentos. Note que todos que transformam a religião em sua ocupação reconhecem que isso é bom para eles, e assim têm ganhos indizíveis. Outros relacionam isso com o que vem imediatamente antes. Tive o conforto de observar tua lei porque a observei. Bem, fazer o trabalho de Deus é seu próprio pagamento. Bem fazer o trabalho de Deus é seu próprio pagamento. O coração que obedece à vontade de Deus tem a recompensa mais valiosa em sua obediência. E quanto mais fazemos os serviços de Deus, mais podemos fazer. O ramo que produz frutos dá mais frutos. João 15:2.